O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai para o episódio 103. Então, amigos, antes de mais nada, eu queria explicar para vocês o seguinte: eu prometi aqui mais conteúdo no mês de janeiro, mas infelizmente eu esqueci de combinar com o meu microfone, Tive um problema técnico aí com o meu microfone e por conta também de ser aí um mês de férias, eu tava com uma viagem marcada e tentei ali de todas as formas corrigir isso ou substituir o meu microfone, mas os microfones que eu tenho são microfones bem mais simples que não me davam a condição de postar para vocês um conteúdo com a qualidade de som que eu acho que é preciso ter. Não consegui corrigir, isso acabou me atrasando, Acabei tendo que viajar, não tive tempo hábil para resolver antes de viajar. Viajei, retornei e inclusive já estou gravando aqui esse episódio com o microfone novo, tá? E aí, nos meus planos, eu tinha ficado de mandar um episódio para vocês que era um mini episódio falando sobre os casos das crianças de Maranhão e da corretora, que foi, inclusive já teve um desfecho aí em Goiás, que tinha desaparecido, no condomínio, e eu não consegui. Eu percebi o problema e passei dias tentando resolver esse problema no meio desse episódio, e aí, como eu falei, tive que viajar, acabei não conseguindo resolver. Hoje a gente vai ter esse episódio voltando a falar do caso Andrea Yates e em seguida vou ainda assim, mesmo já tendo tido um desfecho aí no caso da corretora, vou mandar para vocês aqui um mini episódio e trazer bastante episódios para vocês aí, com um pouco menos de tempo agora, é verdade, mas aí eu vou ter que me virar nesse mês aí de fevereiro pra gente voltar a ter uma frequência maior nos episódios que eu posto. Então, amigos, é isso, queria só dar essa satisfação para vocês, queria ter postado muito mais, mas infelizmente não deu. E aí, eu vou fazer o seguinte, a gente vai já direto, porque já falei muito aqui, já vamos direto para o primeiro episódio do caso Andrea Yates, e se você lembra do caso Yates muito pouco, eu recomendo você ouvir o episódio 46, que eu falei sobre esse caso, para depois vir e ouvir esse episódio, e não será feito em apenas um episódio, que é um novo material se aprofundando no caso da Andrea Yates, tá? Então é isso, amigos, a gente vai agora finalmente para o episódio 103 sobre o caso Andrea Yates. E aí o nosso caso começa com um relato do esposo da Andrea Yates, Rusty Yates. Rusty diz que se recorda perfeitamente de quando viu Andrea pela primeira vez. Foi no ano de 1989, em Houston, Texas. O homem lembra que a viu deitada ao lado da piscina e sorri ao falar que ela parecia uma deusa. Rusty explica que Andrea trabalhava como enfermeira no Hospital M.D. Anderson Cancer e que estava indo bem na profissão. Rusty diz que sua mulher era muito inteligente e essa era uma das coisas que admirava nela.
O homem lembra que depois de um tempo namorando, se casaram e, ao se casarem, conversaram sobre ter filhos e que concordaram em ter quantos viessem. Rusty conta que o primeiro filho veio logo após o casamento. Noah nasceu em fevereiro de 1994. Em dezembro de 1995, nasce o segundo filho do casal, John. Paul nasceu em 1997, era o terceiro. Luke, o quarto filho dos Yates, nasce em 1999, no mês de fevereiro. Rusty diz que Andrea era a mesma de sempre o tempo todo, mas que notou uma mudança na esposa alguns meses após o nascimento de Luke. Ele lembra que Andrea começou a ficar mais fechada e percebia que em alguns momentos a mulher ficava olhando para o nada, em silêncio. Rusty diz que não sabia o que passava pela cabeça da esposa, e aí, no ano seguinte, ela dá à luz seu quinto filho. Mary nasceu em novembro de 2000. Rusty Yates conta que Andrea ficou bem por uns 2 meses após o nascimento de Mary. Porém, após esse período, a condição dela piorou rapidamente. Segundo Rusty, a esposa se tornou uma pessoa completamente diferente, ficando quase que catatônica. E aí, amigos, essa expressão, catatônica, só para a gente ter uma noção exata, de que condição é essa, ela se refere à catatonia, que é uma síndrome neuropsiquiátrica grave com alterações motoras, e aí ela faz ali a pessoa ficar imóvel ou agitada, com dificuldade de resposta ao ambiente e podendo ser sintoma de transtornos de humor psicóticos ou neurológicos, e exige diagnóstico e tratamento médico para evitar complicações. E aí a gente retorna aqui para o caso, retornar aqui e falar mais um pouco. Rusty continua e diz que depois de algum tempo foi quando a tragédia aconteceu. E aí, amigos, a gente vai para o relato daquele dia em que tudo aconteceu, segundo o Rusty, o esposo da Andrea Yates. Era 20 de junho de 2001 e o homem conta que aquela era uma manhã normal. Rusty se recorda de encontrar Andrea na mesa da cozinha, comendo cereal direto da caixa, e diz que achou aquilo estranho, pois nunca tinha visto ela agir daquela forma, comendo daquele jeito antes. Rusty diz que foi a última coisa que se lembra de ter visto na casa antes de sair para trabalhar naquele dia. Momentos depois de Rusty sair para o trabalho, Andrea ligou para a polícia dizendo que precisava de policiais em sua casa, mas não informou o que havia ocorrido, enfatizando apenas que precisava que um policial fosse até sua residência. Ao ser questionada se estava sozinha em casa, Andrea respondeu que estava com os filhos. Depois disso, Andrea telefona para o trabalho do esposo e diz somente que precisa que ele volte para casa. Rusty diz que se recorda que fazia apenas 1 hora que estava no serviço e perguntou à esposa por que ela queria que ele voltasse para casa. De acordo com ele, ela apenas repetiu que precisava que ele retornasse para casa. Após Andrea responder novamente isso, Rusty se lembra de que ficou muito preocupado, imaginando o que tinha acontecido. Rusty foi rapidamente para a residência e, ao chegar, percebeu que havia muitos carros da polícia e inclusive da imprensa em frente ao seu endereço. Nesse momento, Andrea já tinha confessado para um dos policiais que tinha assassinado seus próprios filhos. De acordo com o relato do policial, ela o deixou entrar na casa
e, ao chegar em um dos quartos, na cama, cobertos com um lençol, estavam 4 crianças. Momentos depois, um outro policial foi até o banheiro e encontrou a 5ª criança dentro de uma banheira. Rusty Yates diz que ao chegar em casa, os policiais não permitiram que ele entrasse e diz que Andrea ficou o tempo todo dentro da casa. Rusty conta que chegou a esmurrar a porta de trás da residência, dizendo que não entendia o que ela tinha feito e por que tinha feito aquilo. O homem diz que faria de tudo para salvar seus filhos, porém, naquele momento, não havia mais nada que pudesse ser feito. E aí, amigos, só um breve resumo, né? A Andrea e o Rusty Yates eram um casal que tinha 5 filhos, todos pequenos. Se eu não me engano agora, o maiorzinho tinha 9 anos. E a mais nova, que era uma bebezinha ainda, né, de menos de 1 ano. E o caso chocante, né, é esse. O Rusty conta que saiu para trabalhar e que pouco tempo depois voltou para casa com essa notícia aí. Vocês imaginem como ficou o Rusty ao voltar para casa e ao descobrir o que tinha acontecido, algo feito pela própria esposa. Olha só. Os jornais começam a relatar a trágica notícia e vídeos mostram Andrea sendo levada por policiais. Jornalistas presentes no local contam que a mulher não demonstrava nenhuma emoção ao ser escoltada para dentro de uma viatura. O próprio Rusty, ele diz que quando ele chegou em casa já tinha polícia e, além da polícia, a imprensa. E, né, os jornalistas que estavam em frente à casa dos Yates, eles mostram a saída da Andrea, onde ela sai séria, né? A gente não vê uma mulher desesperada, chorando ou gritando, não, ela sai séria ali, realmente meio que apática, como se nada tivesse acontecido ou como se algo muito banal tivesse acontecido. É impressionante, né? Quando ela sai, o policial levando ela e você não nota nenhuma emoção no rosto dela, né? E aí, para a gente entrar mais a fundo no caso, né, a gente vai para o relato de um homem chamado Moses Storm. E aí prestem atenção no que esse homem, né, hoje um homem adulto, no que ele diz. Abre aspas. Não sei como lidar com o sentimento de saber que eu entendo 100% por que a Andrea fez aquilo e eu odeio que eu entenda isso. Fecha aspas. Moses diz que ao ver as reportagens sobre o caso, sabia que faltava uma parte enorme da história. Faltava Michael Voroniak. E aí a gente vai começar a entender quem era esse cara chamado Michael Voroniak. Esse relato é do Moses, tá? O Moses vai contar-lhe todo o contexto, como ele estava inserido nessa situação, né? Moses diz que havia muitas coisas similares entre a família deles e a família Yates, e diz que, inclusive, um de seus irmãos tem o mesmo nome de um dos filhos dos Yates, Noah. De acordo com Moses, o jeito com que sua mãe falava também parecia muito com o jeito que Andrea Yates falava, e até os cortes de cabelos dele e dos irmãos eram iguais aos cortes de cabelos dos garotos dos Yates. Moses Storm conta que Michael Voroniak foi a trilha sonora de sua infância e em seguida dá o play em um dos áudios de Michael. O Michael, ele era um pregador. E aí eu vou ler para vocês aqui o que ele dizia em um desses áudios. Abre aspas. Isso aqui é o Michael Voroniak falando. Nessa fita eu vou expor o anticristo. Minha motivação é feita de amor para livrar você de você mesmo. Fecha aspas. Moses explica que o pregador era o professor espiritual de sua família
e que o homem tinha uma grande influência sobre seus pais e também sobre os Yates. Abre aspas. Toda a palavra de Deus fala sobre os últimos dias. Fecha aspas. Essa declaração também é de um áudio falado pelo Michael Voroniak. Moses diz que a maior parte dos ensinamentos de Michael era sobre a iminência do dia do julgamento final e que o homem falava o tempo todo que Deus ia acabar com o mundo. Moses ainda explica que Michael Voroniak era muito presente nas famílias e que sempre contava uma história de que haveria uma tempestade que iria fazer sua mãe se ajoelhar e orar pedindo a Deus para que eles fossem salvos. Moses diz que isso fazia com que ele tivesse pesadelos e conta que, além disso, sua irmã mais velha tinha visões e começava a bater em si mesma para conseguir parar de ver aquelas imagens assustadoras que supostamente aconteceriam em breve, segundo Michael Voroniak. Então, amigos, aqui já dá para entender que o Voroniak era aquele cara como se fosse ali, né, vamos dizer, um pastor que algumas famílias seguia, né? E ele fazia pregações, né, gravava isso em fitas de áudio, e o Moses diz que ele, desde bem pequeno, já ouvia esse tipo de mensagem, né? Além de áudios, o pregador também fazia vídeos de suas mensagens. Em uma delas, Michael está em frente à câmera e diz o seguinte, abre aspas, eu não vou ser amaldiçoado no inferno por ser mentiroso. Verdade, a verdade vai te libertar, fecha aspas. Moses diz que hoje sabe que Michael exercia o controle através do medo sobre seus pais. E aí a gente retorna para o relato lá do Rusty Yates, o esposo da Andrea. Rusty diz que ele e a esposa sempre se consideraram como uma família que tinha valores tradicionais. Então, sempre liam a Bíblia, liam histórias sobre a Bíblia, todos juntos. Rusty explica que no começo do relacionamento com Andrea, os dois mantinham contato com Michael Voroniak e que o pregador lhes mandava materiais pelo correio, como fitas cassetes e panfletos. E aí eu vou relatar para vocês aqui mais um áudio, né, o conteúdo de um áudio desses que ele mandou para os Yates. O Voroniak falando, abre aspas, Deus escolheu um cara pequeno, um cara chamado Michael Peter Voroniak, para compartilhar a verdade com vocês, fecha aspas. O próprio Voroniak falava isso. Rusty diz que Michael era quase como um conselheiro espiritual para eles. E aí, em um outro trecho, né, do áudio, ele diz o seguinte, o Michael, abre aspas, Deus quer te salvar, Deus quer te curar, Deus te ama, fecha aspas. E aí, nesses vídeos, cara, também tem um vídeo onde tem o Voroniak em público. Ele fazia muito isso, né, de ir a público pregar, levar essas mensagens. E num desses vídeos ele tá com uma cruz enorme de madeira no ombro. Rusty lembra que viu Voroniak pela primeira vez quando estava na faculdade. E aí eu vou falar, né, para vocês aqui o que o Voroniak dizia nessas pregações na rua, né, em público. Abre aspas. Não é a igreja, não é o Papa, não é o catolicismo romano, não é o cristianismo americano. Jesus Cristo, o Deus vivo, fecha aspas. Rusty Yates explica que ao ouvir a pregação de Voroniak pela primeira vez, ficou surpreso ao ouvir aquele tipo de mensagem, onde o pregador dava a entender que não era preciso pertencer a uma igreja específica, a uma organização religiosa, vamos dizer assim, para encontrar Deus. Rusty diz que isso chamou muita atenção. Então você vê aqui que o Voroniak era o cara que criticava os grandes grupos religiosos, né? Se colocando à parte.
E aí a gente vai voltar lá para o relato do Moses. Por que eu faço isso, amigos? Porque esses relatos eles vão se complementando, né? É o relato de um cara que quando era criança viveu dentro da sua família sob a influência do Voroniec, e também os Yates viveram isso. Então esses relatos a gente vai tendo uma noção ali da experiência das duas famílias, né? Moses conta que foi o quarto de 5 filhos e diz que sua mãe se chama Katie. Ele explica que Michael Voroniec é tio de sua mãe. Moses diz que a mãe é de Kalamazoo, Michigan, e pouco tempo após conhecer seu pai, ela engravidou. Foi justamente após engravidar que a mãe se aproximou do tio. Segundo Moses, Voroniec exercia uma influência muito grande sobre sua mãe e dizia a ela e seus seguidores que se fizessem exatamente como ele mandava, tudo o que cometeram no passado seria apagado e estariam no caminho da salvação. Moses diz que foi no meio disso tudo que ele e seus irmãos nasceram e cresceram. E aí nós vamos ter o relato de uma pessoa que também conheceu Voroniec naquela mesma época. É mais um relato aí para a gente ir entendendo quem era o Voroniec e como essas pessoas viveram essas experiências com ele, né? David de la Isla diz que recebeu Voroniec como seu pai espiritual e diz que sentiu que o pregador o recebeu como um filho. David conta que sua família era uma família hispânica tradicional e diz que depois da escola entrou na Universidade A&M do Texas e que na instituição fez parte de uma fraternidade chamada Tau Kappa Epsilon. David diz que aquilo foi um choque cultural para ele, pois os colegas da fraternidade eram todos garotos ricos com cartões de crédito American Express Gold dirigindo suas BMWs. David diz que viveu aquilo e era algo muito empolgante. Ele explica que naquela época tudo o que se falava era sobre ascensão. O modelo dos sonhos era o seguinte: você se saía bem na escola e faculdade, conseguia um bom emprego, fazia dinheiro e vivia um estilo de vida confortável. David se recorda que estava andando pelo campus um dia e encontrou uma aglomeração incomum de alunos que pareciam ouvir alguém falar em um megafone. Ao se aproximar, David diz que visualizou um cartaz muito grande que dizia, abre aspas, "Você vai pro inferno". David diz que percebeu que não era um aluno falando no megafone, era um homem mais velho que usava uma blusa branca justa e uma calça caqui camuflada, do estilo do exército. David de la Isla diz que a mensagem lhe chamou a atenção porque ele falava sobre a hipocrisia da cristandade americana. De acordo com David, Voroniec criticava os pregadores famosos que pregavam na TV na época e os chamava de fraudes e de charlatões. Naquela época, algumas notícias davam conta de que pregadores tinham se envolvido em escândalos relacionados ao desvio de doações e dinheiro dos fiéis. David diz que aquele sermão de Voroniec, criticando outros supostos cristãos, lhe chamou muita atenção e que aquilo tocou profundamente, pois era algo que ele nunca tinha ouvido antes. E aí a gente volta lá para o relato do Moses Storm. Moses diz que Michael Voroniec tinha um comportamento que não era comum entre os universitários, pois ele confrontava o público de forma agressiva e tinha uma confiança quando pregava. Então a gente percebe, amigos, que o Voroniec, ele era um cara ousado, que tinha essa mensagem muito clara, né, de que ou você muda radicalmente ou você vai para o inferno,
né, criticava ali os pregadores famosos de TV e se colocava, como eu já disse aqui, à parte, né? É como se ele fosse ali o detentor da verdadeira mensagem, da mensagem realmente que era verdadeira, né? E aí nós voltamos de novo para o relato do David de la Isla. David lembra do primeiro panfleto de Wozniak que ele leu. O título era, abre aspas, Como Vencer uma Guerra Louca, fecha aspas. E o panfleto dizia o seguinte: essa guerra louca acontecia dentro de mim, desde coroinha até me tornar um universitário durão, que curtia sexo, drogas e rock and roll. Eu jogava na Universidade Central de Michigan, fazia o que queria, tentando desenvolver meu ego e ser alguém no mundo. De repente, me machuquei em um jogo na primavera. Eu perdi reputação, imagem, amigos, o ambiente. Eu não tinha nada, nem ninguém. Então, esse panfleto, amigos, para que fique claro, é o Wozniak contando um pouco ali de quem ele era, né? O que tinha acontecido e de sua história. Wozniak diz ter encontrado Jesus ressuscitado e conta como foi a experiência. Abre aspas. Eu lembro como se fosse ontem. Eu nasci de novo naquele campo de futebol americano. Eu me levantei e vi o reino de Deus. Fecha aspas. David diz que ao ler o panfleto se identificou com aquilo e conta que sentiu como se aquelas palavras tirassem uma máscara onde ele se escondia. David lembra que outro panfleto que também lhe chamou bastante atenção foi o que tinha como título, abre aspas, Para que você está vivendo. Ele se recorda que aquela frase o fez pela primeira vez parar para pensar como e para que estava vivendo. Tocado, David então diz que começou a se corresponder por cartas com Wozniak e enviou ao pregador um bilhete demonstrando interesse em conhecer mais ensinamentos. Hoje em dia, David afirma que esse foi o maior erro de sua vida. David conta que Wozniak lhe respondeu a primeira vez e disse o seguinte em sua primeira carta, abre aspas, David, que nome abençoado, significa meu amado. Eu sou abençoado por receber a sua carta e por você compartilhar uma parte de sua vida, fecha aspas. David diz que além das cartas, Wozniak também lhe mandava fitas cassetes com suas pregações. Em uma das fitas que David ainda tinha guardado, Wozniak diz o seguinte, abre aspas, Eu sou um embaixador de Cristo, falo com a autoridade dele, não só para vocês neste país ou em um campus, mas em todas as nações, em todo o mundo, fecha aspas. David diz que ao ouvir essas mensagens estava certo de que aquilo era algo sério e convencido de que Wozniak era uma espécie de mensageiro realmente escolhido por Deus para entregar a mensagem da verdade. Aquele sentimento fez com que David continuasse a se corresponder frequentemente com o pregador, enviando outras cartas e recebendo mais panfletos e fitas cassetes com mais mensagens de Wozniak. David se recorda que estudava e avaliava os ensinamentos que recebia de Michael e conta que Wozniak ensinava em suas mensagens que cada instituição, faculdade, hospitais eram, abre aspas, distrações satânicas e que todos nos Estados Unidos estavam indo para o inferno. Ao ler várias mensagens e ouvir sermões daquele tipo, David diz que começou realmente a acreditar que o mundo inteiro era controlado pelo diabo. Olha isso, cara. Tanto os Yates como a família Storm e também o David de la Isla dizem que o Wozniak mandava
esses panfletos com o mesmo teor ali de mensagem, e além de panfletos, fitas cassetes com essas pregações, né, que eu consigo perceber aqui de uma certa forma algo que mexia, né, ali com o cérebro das pessoas, né, de alguma forma fazia essas pessoas acreditarem que aquela mensagem que ele tinha era uma mensagem verdadeira, né? Olha isso. David conta que a partir dali passou a considerar que a realidade verdadeira, a verdade não adulterada, estava somente no material de Michael Voroniak, ou seja, David começou a acreditar apenas no que Michael dizia em suas pregações, ou seja, o Voroniak ele fazia praticamente uma lavagem cerebral nos seguidores dele, né? Mas aí a gente vai voltar para o relato do Moses para a gente ouvir mais, e aí a gente vai saber mais sobre a família dele, né? Moses conta que eles moravam em Findlay, Ohio, em uma casa alugada, e que seus pais faziam vídeos dele e dos irmãos ainda bem pequenos, cantando e louvando. De acordo com Moses, esses vídeos eram para ser enviados a Voroniak, para mostrar a ele que os garotos estavam sempre louvando a Jesus. Moses conta também que ele e os irmãos não iam para a escola e estudavam sempre em casa, assim como os filhos de Andrea e Rusty Yates. Olha isso. Rusty explica que sobre essa questão tinha um ponto de vista diferente de Andrea e acreditava que a questão do aprendizado dos filhos seria prejudicado com o estudo em casa. Porém, Andrea dizia que tinha medo da influência negativa da escola. De acordo com Rusty, a esposa não queria que as crianças fossem expostas muito novas ao ambiente de colégio. Moses diz que Voroniak influenciava os pais dele, dizendo que muitas coisas do sistema de escolas públicas eram uma forma de Satanás doutrinar as crianças. Moses conta que Michael Voroniak e a família dele, composta por ele, a esposa e 8 filhos, aqui ele está falando da família do Voroniak, né? Que ele era casado e tinha 8 filhos. Segundo Moses, eles tinham saído para viajar em um ônibus, no que seria um esforço ali dele para levar sua mensagem a outros locais pelo país. Algum tempo depois, Moses diz que sua mãe chegou em casa um dia e os informou que tinham comprado um ônibus, ou seja, eles iriam fazer a mesma coisa que Voroniak e cair na estrada para espalhar a palavra. Rusty Yates vivia em um trailer e foi abordado por Voroniak, que lhe ofereceu o ônibus antigo, já que ele tinha acabado de comprar um novo. Após falar com Andrea, Rusty comprou o ônibus de Michael e também passou a viver dentro desse tipo de veículo com os filhos. Moses lembra de que sua rotina vivendo em um ônibus com a família era estar sempre na rua, mesmo sendo ainda bem pequeno. Gritava para as pessoas e falava que elas iam para o inferno. Moses ainda diz que a grande maioria dos sermões de Voroniak eram sobre o fim do mundo e o inferno, e que as pessoas não se salvariam se não seguissem o que ele dizia. E aí a gente retorna lá para o relato do David de la Isla. David conta que passava muitas horas lendo e digerindo o material de Voroniak, as fitas cassetes gravadas e panfletos escritos pelo pregador. Ele afirma que foi nesse período que passou a vivenciar, nas palavras dele, uma esquizofrenia espiritual. David explica que, por um lado, estava feliz por ter conseguido se formar, mas por outro, se sentia culpado, como se aquela grande conquista não fosse algo de Deus, mas sim algo do mundo e satânico, como afirmava
Michael Voroniak. David diz que tinha um grande receio de desapontar Michael, pois sabia que ele consideraria aquilo como algo ruim e que David, na verdade, era uma fraude, como vários outros cristãos. Então você vê que existe ali um radicalismo, né, algo muito explícito que no entendimento do Voroniak e que ele praticamente colocava sobre os seus seguidores é de que as coisas no mundo, por exemplo, como no caso do David, você se formar era apenas uma, como ele classificava, distração satânica, ou seja, não era algo de Deus. Olha só. David diz que passou a se sentir como se tivesse duas personalidades. Uma delas era feliz, porque estudar e se formar era algo muito bom para um jovem como ele, pois teria a possibilidade de ter uma vida melhor, um bom emprego. Porém, sua outra personalidade se sentia culpada, pois, baseado em tudo que ele tinha aprendido estudando o material de Voroniak, aquilo não fazia parte dos planos de Deus para ele. E aí, nós vamos voltar para o relato do Rusty Yates. Ele vai aqui entrar numa parte aqui bem delicada quando ele começou a perceber que algo estava errado com a Andrea. Rusty conta que após Luke, seu quarto filho, nascer, a vida ficou muito corrida e não se tinha mais tempo para quase nada, senão apenas garantir que todas as coisas básicas eram feitas para cuidar das crianças. E diz que foi nessa época que perdeu contato com o Voroniak. Porém, Andrea manteve contato com o pregador por cartas. Rusty explica que sabia disso e não interferiu, pois dizia que era algo pessoal dela e que ela queria manter o contato, ou seja, era uma escolha dela. E aí tem um trecho também aqui, uma outra gravação feita pelo Voroniak, onde ele diz o seguinte, abre aspas, eu confronto vocês, pais, que estão criando seus filhos. O que estão ensinando a eles? Fecha aspas. E aí vocês lembram aquele momento lá, né, que o Rusty, ele diz que a Andrea, ela era normal, por assim dizer, né, basicamente o tempo todo. E que isso mudou, ela começou a ter um comportamento estranho justamente alguns meses após o nascimento desse filho deles, né? O quarto filho, que era o Luke. Então, esse período que ela começa a ficar estranha coincide justamente não só com o momento dos primeiros meses após o nascimento do Luke. Ele coincide também com o momento que ela passou a se corresponder com o Voroniak sozinha. O Rusty, o esposo dela, tinha deixado de se comunicar com ele. Somente a Andrea mantinha o contato com o pregador. E aí a gente vai continuar para a gente entender aqui como as coisas foram piorando. A condição, né, psicológica da Andrea foi piorando, segundo o esposo dela. Rusty se recorda que a esposa passou a se fechar e diz que ela nunca tinha estado assim antes. Ele lembra de um episódio em que Andrea telefonou para ele, dizendo que ele deveria ir para casa, e ao chegar, ele percebeu que ela não estava bem, parecia fora de si. De acordo com Rusty, ele encontrou Andrea agachada, sem falar nada e tremendo. Isso aqui foi antes lá do episódio, né? Então ela já tinha ficado numa condição ali delicada, psicologicamente falando, e já tinha feito isso, né? Como ela fez no dia que aconteceu lá a tragédia, de ligar para o Rusty e pedir que ele voltasse. E aí o Rusty continua com o relato desse dia, que ele encontrou ela pela primeira vez assim numa condição preocupante, né? De acordo com Rusty, Andrea Yates olhava apenas para frente, para o nada. Rusty diz que obviamente achou o comportamento dela estranho, mas diz que naquele momento não achou que se tratava de algo sério,
imaginando que talvez ela estivesse sobrecarregada e precisando, quem sabe, apenas de um descanso, e acreditou que levá-la até a casa da mãe dela seria uma boa solução, ou seja, a casa da mãe, Andrea se sentiria segura e melhor. Assim pensou Rusty. Mas Andrea não estava nada bem. Rusty percebeu que a condição da esposa inspirava cuidados maiores e ficou preocupado com ela e com os filhos. Ele diz que, inclusive, as crianças perceberam que Andrea estava diferente. E aí aqui, amigos, nós vamos voltar para o relato do Moses, porque ele vai relatar algo muito chocante, né, que aconteceu. Moses diz que os pais dele sempre faziam vídeos dos filhos para enviar para Voroniak, para que o pregador confirmasse que eles estavam passando seus ensinamentos para as crianças. Segundo Moses, os pais mandavam que eles decorassem trechos, versos da Bíblia, e mesmo muito pequenos, Moses diz que os pais exigiam que eles falassem tudo certo, e sempre que erravam algo, levavam palmadas, mas claro, as palmadas eram fora das câmeras. Moses diz que os pais também os filmavam mandando que eles cantassem louvores em frente às câmeras. Mas o mais chocante vem agora. Moses conta que 1 ou 2 vezes por ano sua família ia andar no ônibus da família de Michael, e ele se recorda de como ficava nervoso, pois quando estavam com o pregador, os pais de Moses ficavam o tempo todo mandando que eles recitassem passagens da Bíblia em frente a Voroniak, como se quisessem impressioná-lo e mostrar que os filhos ouviam os ensinamentos dele. Olha isso, bicho. E aí, antes do Moses contar o que ocorreu, né, em uma das vezes que ele esteve com o Michael Voroniak e sua família, a gente vai retornar para mais um relato do Rusty Yates, que diz que aquele episódio lá com a Andrea, né, ele depois classificou como uma crise nervosa. Não deixa de ser, né? E ele diz que durante um período eles ficaram na casa da mãe dela, né, para que a família ajudasse com as crianças, porém, ele diz que ela não melhorava. E aí ele lembra que ela começou a ter momentos ali que ela falava coisas estranhas, né, sem nexo nenhum. Uma dessas coisas foi que, do nada, Andrea passou a querer insistentemente que os filhos aprendessem o abecedário. Porém, como eram bem pequenos, eles começavam e erravam, mas Andrea insistia que eles precisavam aprender e saber aquilo rapidamente. Rusty diz que aquilo foi bem estranho, pois não fazia sentido nenhum, e ela continuava a piorar, ficando longos períodos de tempo agora em silêncio, sem falar absolutamente nada. Então esse caso que ele conta é como se fossem coisas repentinas. Agora vocês têm que aprender o abecedário, agora, comecem a falar e vocês vão aprender. E depois ela parava e passava um longo período sem se comunicar mais com ninguém. Então realmente era uma situação preocupante, né? Rusty lembra que ele e a família de Andrea não sabiam o que passava pela cabeça dela, mas diz que não imaginava nem de longe que ela poderia se machucar ou machucar alguém. Rusty diz que queria muito ter sabido antes o que estava prestes a acontecer. É uma situação bem difícil, né? E aí a gente vai retornar lá para o relato do Moses. Olha só, escutem bem. Moses conta que se lembra de visitar Michael em um acampamento e diz que não se lembra do que falou em um determinado momento, mas após falar algo, o chamaram de arrogante. E aí, lembrando, ele era um garotinho que tinha no máximo ali 6 anos, olha isso. Diante daquilo, Voroniak entendeu que o comportamento de Moses, apenas um garotinho naquela época, mostrava que os pais não estavam sendo rígidos o bastante com os filhos. Moses diz que Voroniak acreditava que os filhos deveriam ser educados
à base de palmadas e que sempre que julgasse necessário, os pais deveriam bater nas crianças. Moses afirma que ele e os irmãos apanhavam com pedaços de compensado, pedaço de madeira. Mas o pior de tudo, de acordo com Moses, é que antes de apanhar com um pedaço de madeira, eles tinham que escrever um versículo bíblico no compensado. Foi após esse episódio em que Woroniec considerou que Moses tinha se comportado mal, que ele disse aos pais do garoto que eles não batiam forte o suficiente nele. Por isso, o mau comportamento. Não contente, Woroniec disse aos pais de Moses que tinha que mostrá-los como deviam bater nos filhos para corrigi-los. Moses se recorda de como ficou atônito, em choque, ao perceber que a sua mãe concordou que Woroniec poderia bater nele, mas não só no garoto, nos seus irmãos também, para ensinar aos pais como aquilo deveria ser feito. Moses se emociona ao relembrar que os pais permitiram aquilo, e eles foram para a parte de trás do ônibus, e ali Woroniec bateu em todos com uma raquete. Olha isso, cara. Os pais permitiram que o cara batesse nos filhos deles, deixaram outra pessoa bater nos seus próprios filhos. Então você vê aí o fanatismo desses pais, né, infelizmente, de chegarem a esse ponto de ouvirem um cara dizer, vocês não estão batendo o suficiente nos filhos e eu vou mostrar para vocês como é que se bate nos filhos para corrigir eles. E eles permitiram. E isso causou um trauma enorme. Aí o Moses conta isso, mesmo já depois de adulto, e ele se emociona ao relembrar. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui. Essa é a primeira parte, né? Vou trazer mais episódios para vocês sobre esse caso. E pelo primeiro episódio aí vocês viram que é algo assim que a gente fica sem acreditar, né? E como tudo isso pode ter contribuído e convergiu lá na tragédia da Andrea Yates com os filhos, né? Então é isso, amigos. Em poucos dias eu volto com a segunda parte desse episódio e com mais episódios para vocês também aí, muito provavelmente um mini episódio aqui no Crimecast.